Irmãos, quem puder já deixar sua Bíblia aí aberta em Tiago 3,6 e Tiago 3,8, já pode fazer isso, por gentileza. Mas o texto de hoje, primeiro que a gente vai ler, está em Provérbios 13:3, tá? O Cleito pediu para eu tá trazendo um estudo hoje sobre alcançando a cura dos ressentimentos. E que Deus tenha misericórdia de mim, né, para trazer esse estudo. Trazer pregação é mais fácil do que um estudo, eu particularmente acho. Não é errado não, meu irmão. É isso aí mesmo. Provérbios o quê? Provérbios 13:3. Tá no 100. Outra quem? Não, não. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então, irmãos, vamos começar entendendo, né, aqui o significado de ressentimento, né? Ressentimento é uma mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que recebeu. O ressentimento é a ação de ressentir, ou seja, de sentir de novo ou sentir repetidamente as emoções negativas que foram provocadas a partir de uma atitude ou palavra que foi mal recebida pela pessoa ressentida. Normalmente, irmãos, nós ofendemos, né? Ou somos ofendidos por pessoas mais próximas, né? Como amigos, familiares, cônjuges, colegas de trabalho, irmãos da igreja. E como a ofensa tem o poder de destruir, né? Ela acaba amizades, acaba casamentos, faz com que pessoas saiam de igrejas, gera clima tenso no trabalho, traz sérios problemas familiares, intrigas, inimizades. E essas coisas, né, a Bíblia diz que é obra da carne, como está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, né? E ainda tem o caso de pessoas que se ofendem muito facilmente, né? Essas pessoas tendem a sofrer muito mais, se ofendem com tudo, né? Aquela pessoa, se o irmão não cumprimentar, ela já está ofendida. Se o irmão olhar de cara feia, o pastor não falou com ela, ela já está ofendida. E também tem a questão cultural, né? E também a questão de educação familiar, que para alguém é uma ofensa, para mim pode não ser, né? E o que para mim é uma ofensa, para outra pessoa pode não ser, né? Trazendo aqui uns exemplos bem curtos nessa questão de cultural e familiar. A gente recebeu um holandês aqui no interior, né? No interior do Ceará. E aqui a cultura daqui é muito diferente, né? E cada lugar tem a sua cultura, né? Principalmente se num país como o Brasil, mudando de estado já a cultura já é diferente, imagina mudando de país, né? Então esse holandês veio para cá e toda casa as pessoas ofereciam café para ele e queria que ele tomasse café. E ele se sentia muito ofendido porque a pessoa estava querendo obrigar ele a tomar café. Então a pessoa aqui que oferece o café se sentia ofendido se a pessoa não tomasse o café, e ele se sentia ofendido porque a pessoa queria obrigar ele a tomar o café. Então, também comida, aqui em toda casa que tu vai, a pessoa te oferece café e comida. Então, ele já estava furioso por causa disso, e as pessoas aqui ficavam ofendidas porque ele não recebia, né? A gente tem um irmãozinho aí na igreja que acharia maravilhoso se alguém oferecesse um café para ele em toda casa, né? Mas esse holandês se sentia ofendido. E a questão familiar também, né? Tem famílias que educam a sua família para
Tá todo mundo ali junto na hora do almoço, na hora da comida, na hora da refeição, todo mundo tem que estar junto. Se um não tiver, aquela família espera que o outro chegue para comer, e se um comer antes do outro, é uma ofensa para o outro, e já tem família que não está nem aí, né? Se vacilar, o outro come a comida do outro, né? Então, aí vem a questão também de educação familiar, poderíamos citar aqui vários exemplos. Então, irmão, se a raiz de tudo isso, né, dos ressentimentos, é a ofensa, a palavra de Deus nos traz alguns conselhos para podermos evitar tudo isso. Muitos desses conselhos está no livro de Provérbios, no livro de Tiago e em outros livros também. Mas eu hoje vou ficar com o livro de Jó. Vou trazer alguns trechos aqui da fala de Jó, para a gente ver o que a ofensa causa na vida da pessoa, né? Como que fica uma pessoa ofendida. E os irmãos conhecem aí a história de Jó. Jó chegou a perder tudo, né? Familiares, riquezas e o pior de tudo, perdeu a sua saúde. E recebeu aí 3 supostos amigos, né? Que foram infelizes naquilo que eles falaram para Jó. Então, vamos ver aqui. Eu não foquei muito no que os amigos dele falou para ele. Eu tirei aqui mais só uma parte, o trecho que ele falou, mas eu foquei mais em como Jó ficou ao ouvir tudo aquilo. Então, no livro de Jó, no capítulo 4, de 7 a 8, aqui a gente vê um trecho da fala do amigo de Jó, do Elifaz, que ele diz assim: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Então, esse ele faz, diante daquela situação que Jó estava vivendo, de perda familiar, de perda material e o pior, a perda da sua saúde, Jó se encontrava num estado de total desespero, de dores intensas, uma situação muito terrível. Jó era uma pessoa que era conhecida na sua cidade pelo seu caráter, pelas atitudes que ele tinha com as pessoas. Lá em Salmos vai falar isso, de ajudar as pessoas, de todo mundo sentar na praça para ouvir ele. Então, de repente, Jó se encontra nessa situação desesperadora de perdas familiares, de pobreza total, perda material total de todas as suas riquezas e o pior de tudo, a sua saúde. E aí vem um infeliz desse falar esse tipo de coisa para ele. O próprio Deus falou que Jó era justo, mas ele vem e diz que ele está sofrendo por causa que ele não foi uma pessoa sincera. Diz que ele está sofrendo porque ele semeou mal. Então ele estava colhendo mal que ele tinha semeado. O cara chega falando esse tipo de coisa, falando aquilo que vem na boca, né? Vamos dizer assim. Tem muitas pessoas que são assim, né? E a Bíblia chama esse tipo de gente de tolo, né? É uma pessoa tolo, como dizem Provérbios, que a gente depois vai estar vendo aqui. Então, tirando alguns trechos da fala de Jó, no capítulo 17, no verso 2, ele diz assim: de veras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Eles zombavam de Jó no estado que Jó estava. E no mínimo, esses amigos dele se chegaram e se depararam com Jó naquela situação. Se eles não sabiam o que dizer, bastava eles dizer: olha, meu irmão, não sei o que está acontecendo, eu vou orar por ti. Pronto. Eles não precisavam falar mais nada. Isso teria sido sabedoria da parte deles se fizessem isso, né? Mas
eles queriam falar, né? Eles queriam, era mesmo falar. Jó no 17:7, Jó diz assim: pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Então Jó ficou muito magoado com aquilo que ele estava ouvindo daqueles amigos dele. E em Jó 19:21 ele diz assim: compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Quer dizer, eles também não tinham misericórdia de Jó, não tinham a menor misericórdia. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. E no Jó, em Jó 19:2, Jó diz assim: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Então, irmãos, nós vemos aqui, né, que a origem principal da ofensa vem através de atitudes e palavras. Em Jó 23:2-4, Jó diz assim: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e a minha boca se encheria de argumentos. Diante daquela situação terrível, daquele cenário terrível que Jó se encontrava, de perdas, de tribulação por causa da enfermidade e de tribulação por causa daquelas palavras ouvidas, Jó sentiu o desejo de chegar perante Deus, o tribunal de Deus, e expor a causa dele. Ele queria saber o porquê de tudo aquilo, por que tudo aquilo estava acontecendo. Então, Jó chegou mesmo até a ficar um pouco magoado com Deus também, por causa da sua situação, porque ele não entendia. E em Jó 10, de 1-3, Jó diz assim: a minha alma tem tédio da minha vida. É tanto que ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, né? Aí continua dizendo: darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Interessante aqui que Jó, tendo tédio da sua vida e todo amargurado, ele vai com temor, né, para falar com Deus, que ele já diz assim, ó: direi a Deus, não me condenes. Então ele já vai com temor. Mas deixa aqui eu abrir a minha boca aqui e querer saber: Deus, por que tu contende comigo? Aí ele vai dizer assim: parece bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos. Qual era o trabalho das mãos de Deus? Era ter feito o próprio Jó. Então, diante da sua situação de sofrimento, de doença, de tribulação e do silêncio de Deus, ele se sentia rejeitado por Deus. Então, ele dizia: será que tu está rejeitando a pessoa que tu fez? Porque eu fui criado por ti. É quando ele diz: parece bem que rejeite o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Por um breve momento, Jó entendeu que Deus estava a favor dos amigos deles, daqueles amigos ímpios dele. Então, por causa do silêncio de Deus, Jó sentiu esse desejo. Irmãos, se nós enfrentássemos a situação que Jó enfrentou, nós não faríamos diferente dele. Eu, diante do problema tão terrível que eu enfrentei e do silêncio de Deus, porque pior do que a dor, pior do que não encontrar solução para o seu problema é o silêncio de Deus. Então, quando eu fui ver aqui Jó, né, na época que eu estava enfrentando a minha situação difícil, tinha uma amiga minha que dizia assim: seu caso parece com o de Jó, leia Jó, leia Jó. Mas eu estava tão perturbada que eu não li. Então, lendo agora, relendo a história de Jó para trazer esse estudo,
Essas falas de Jó foram as mesmas que eu usei, sem nem me lembrar desses textos. Porque na nossa humanidade, a gente faz isso mesmo. E o interessante é que Jó, ele diz assim, ó, não me condene, não me condenes, mas faz-me saber por que contendes comigo. Então, eu ia também para Deus e dobrava meu joelho. E ia com esse temor, né? Porque eu tinha medo assim, se eu falar que é alguma coisa que ofenda Deus, ele pode abrir aqui o chão, igual fez com aquele pessoal lá de antigamente, e eu entrar dentro. Então, eu tinha certo medo de falar, mas às vezes eu também falava dessa forma. Eu pensava, será que Deus me rejeitou? Será que Deus me fez e me rejeitou? Então, irmãos, só que a gente vê, né, que no final da história, Jó vem com todos esses questionamentos diante de Deus, né, diante do seu sofrimento, ele questiona muito a Deus, e aquele silêncio de Deus, por Deus não responder, matava ele. É como se secasse os ossos dele, aquele silêncio de Deus. E então, apesar de Jó falar tudo isso que a gente vê aqui na história dele, a gente vê que no final, né, quando Deus começa a falar com ele, que Deus começa a falar tudo aquilo com ele, que a maioria dos irmãos sabe a história, né? Ele põe a mão na boca e diz, eu me abomino no pó e na cinza, né? Mas diante do silêncio de Deus, quando ele não entendia nada disso, ele chegou a questionar e falar essas coisas. E em Jó 13, de 4 a 5, Jó diz assim, Jó responde a Zofar, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Então, Jó falou para Zofar o que está escrito em Provérbios, embora ele tenha falado com outras palavras, mas ele quis dizer isso aqui que está escrito em Provérbios 17, 28, que diz assim, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então, nós vimos aqui como fica uma pessoa ressentida, amargurada, o que faz a pessoa ficar assim, né? Que foram as palavras, que foram, às vezes, as atitudes. E aqui no livro de Provérbios, o livro aqui eu chamaria de o livro dos relacionamentos, né? A Bíblia nos dá vários conselhos para que a gente possa evitar esse tipo de situação, né? Então, em Provérbios 14, 3, a Bíblia diz assim, na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. E Provérbios 14, 33 diz assim, no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. E ainda em Provérbios 15, 28, a Bíblia diz assim, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Isso aqui tudo foi o que os amigos de Jó fizeram, né? Eles foram tolos, eles não pensaram antes de falar, e eles começaram a falar várias tolices, e fizeram com que Jó se sentisse tão magoado, tão amargurado, diante de uma situação tão terrível que ele já estava enfrentando. E por incrível que pareça, irmãos, quando a gente está numa situação difícil, pior da nossa vida, sempre aparece alguém desse tipo. Eu ouvi muita coisa no meu período de enfermidade, de tribulação, e é muito ruim, porque isso traz muito mais mágoa, machuca muito mais, traz muito mais ressentimento. E pior é a gente ouvir isso de pessoas mais próximas, mas é sempre assim, sempre as pessoas mais próximas.
Quando nós começamos, né, esse estudo lendo Provérbios 13:3, que diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que como que Deus falou isso aqui, olha, para ele faz no final do livro de Jó, em Jó 42:7, Deus diz assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, pelas palavras deles, eles poderiam perder a alma deles, porque a ira de Deus se acendeu, porque eles não falaram de Deus o que era reto. Então, veja aí como a gente tem que ser prudente no falar, né? Então, eu pedi para alguns irmãos abrirem em Tiago 3:6 e Tiago 3:8. Algum irmão abriu a Bíblia nesses textos? 6:3:8. Fala no microfone, tá? Tiago 3:6 e 3:8. Tiago 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal e contigo, carregado de veneno mortífero. Esse aí, irmãos, é o poder da língua, né? E que a Bíblia até diz que é difícil o homem que pode domar a sua língua. E ela tá cheia de peçonha, carrega veneno, né? A sua língua, e ela inflama o seu corpo todo. E é inflamada pelo inferno também. Então, é algo que a gente... Oi? Ainda fala que se você domina a sua língua, você domina o seu corpo inteiro. Verdade. Os irmãos querem falar mais alguma coisa? Eu quero falar só um versículo também. O versículo lá em Gênesis, acho que os irmãos já leram, mas eu vou ver se eu encontro aqui. Eu acho que eu não vou encontrar porque não adianta, eu não gravo muito bem. Mas foi algo que eu estava até conversando com meu filho esses dias, que Deus falou para Caim, né? Falando daquele sentimento todo que estava lá no coração de Caim, e falou para ele: cabe a você dominar. Né? Então, isso é uma responsabilidade nossa. Cabe a gente dominar os nossos sentimentos, e é através desse domínio dos sentimentos, né, daquele pecado que muitas das vezes estão de perto, está rodeando a gente, que a gente vai conseguir dominar a língua também, né? Não vai contender ali com aquilo, porque os nossos sentimentos é algo que eles nos traem. Em todo o tempo dos nossos sentimentos, eles nos traem. Né? O nosso sentimento, ele, dependendo se a gente der vazão para esses sentimentos, a gente vai pensar até muitas das vezes que a gente... Estou falando até de uma questão assim, de homem e mulher, né? Que a gente ama uma pessoa e a gente não ama na realidade. Né? Os nossos sentimentos, eles estão sempre nos traindo. E se a gente fosse deixado levar pelos nossos sentimentos, a gente que é cristão, né, que eu estou falando, a gente vai sempre ser traído, sempre cair, às vezes, muitas das vezes, numa cova, né, em algo ali que a gente vai terminar. Então, por isso que a gente tem que estar muito pautado na palavra, que é através da palavra que a gente não vai deixar dar vazão, né, dar vazão, eu digo assim, para certos tipos de coisa. Para ira, né, para raiva, né, como está falando aqui, que de uma mesma fonte joga duas coisas, né? Ao mesmo tempo a gente está glorificando a Deus e ao mesmo tempo a gente está maldizendo o nosso irmão. Então, os sentimentos da gente, a gente tem que ter muito, muito cuidado com nossos sentimentos. Porque se a gente não tiver cuidado, irmãos, os nossos sentimentos eles podem nos levar à morte.
né? Eu olho assim, por esse lado. E até aconteceu uma situação, né, a semana passada, ou retrasada, eu não lembro, que eu não vou citar nome, mas aconteceu uma situação mesmo que a gente tem que realmente ter cuidado, não só com o mal que realmente gera quando a gente ouve certas coisas de pessoas que não têm o conhecimento da palavra, né? E às vezes as pessoas falam coisas de forma distorcida, né? E gera uma polêmica, gera uma intriga muito grande. Aconteceu isso comigo umas semanas atrás, né? Mas graças a Deus eu resolvi, né? E a gente também tem que se atentar, não só a ter o cuidado de não ferir uma pessoa, ou não falar certas coisas com algum veneno por trás, né? Porque às vezes você vai falar com uma intuição de causar um mal-estar, ou uma intuição de causar um mal mesmo para aquela pessoa, né? Porque muitas vezes a gente escuta uma coisa que a gente fica mal, fala, poxa, né? E entristece nosso coração. Mas também a gente tem que ter o cuidado de não absorver aquilo, né? De ter aquela sabedoria de não, eu vou procurar ver se isso mesmo, então, Deus, está nas tuas mãos, porque eu costumo ser assim. Quando alguém fala alguma coisa que se refere a mim, eu procuro não absorver. Eu procuro orar, falar, Deus, está nas tuas mãos, né? A pessoa não tem entendimento, a pessoa falou isso, mas ela não é cristã. Ou então, se a pessoa é cristã, eu espero a oportunidade para conversar com a pessoa, para saber, né, até onde isso vai, onde é a verdade, né? Mas, enfim, mas realmente precisamos ter muito cuidado. Não só para não falar algo para ferir, né, a gente ter esse domínio contra a nossa própria língua, como também de ser blindado para não deixar aquilo atrapalhar a nossa vida, né, espiritual, né? Deixa o versículo aqui em Tiago mesmo. Fala assim, é o versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também nos dirigimos o corpo inteiro. Observai os navios que tendes tão grandes e batidos de rijos ventos. Por um pequenino leme são dirigidos para onde queria o impulso do timoleiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Amém. Isso que a Marcinha falou é muito importante mesmo, né? Como eu falei aqui no início, tem gente que se ofende com muita pouca coisa, né? Então, a gente, como cristão, tem que ter a prudência para não ofender e também não se sentir ofendido com tanta facilidade, né? Procurar ter entendimento, relevar, perdoar. E, irmãos, eu queria que vocês abrissem em Hebreus 12, de 14 a 15, por gentileza. Já pode ler. 14, 15. Então diz assim, eu coloquei do 14 para a gente poder entender melhor. Hebreus 12, de 14 a 15, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Irmãos, esse versículo aqui, ele é interessantíssimo. Ele mostra exatamente como fica uma pessoa magoada, uma pessoa amargurada. E nós vamos explorar um pouquinho ele. Vou trazer um exemplo prático da minha vida para que a gente possa entender melhor ainda esse versículo. Diz assim, ó, o 15 diz assim, tendo cuidado de... Diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, a pessoa, ela amargurada, ela está perturbada e ela está privada da graça de Deus. E ela ainda diz assim, e por essa amargura, muitos se contaminem.
eu fui ver aqui o significado dessa graça de Deus no grego, no original, e interessante que ela diz assim, ó. O significado dessa graça diz assim: aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, amabilidade, graça de discurso. Então, a pessoa que está amargurada, ela está privada disso aqui. Da alegria, do deleite, do prazer, da doçura, da amabilidade e da graça de discurso. Normalmente, quem está amargurado, magoado, ele vai responder com uma patada, né? Então, o discurso dele não vai ter nenhuma graça. E teve uma época aí, no passado, eu morava aí no Rio, com o Arlindo, e o Arlindo, às vezes, ele tinha algumas atitudes que me magoavam, me deixavam muito irritada, e às vezes algumas coisas que ele falava também, né? O interessante é que ele falava, e depois que eu ia falar com ele, que ele tinha falado aquilo, ele ria e dizia: tu ainda está lembrado disso? Eu já me esqueci há muito tempo. Mulheres, ele dizia assim, essas mulheres que não esquecem das coisas que a gente fala. Só, gente, que aquilo que ele falava, aquela atitude que ele fazia, aquilo me deixava tão irritada, tão chateada. E o Arlindo estava trabalhando e eu estava em casa fazendo as coisas, e lembrando daquilo que ele tinha feito, lembrando daquilo que ele tinha dito, irritadíssima, furiosa, e pensando formas de me vingar contra ele, de fazer coisas contra ele, era desse jeito. E aí, às vezes, eu até pensava assim, né? Meu Deus do céu, o Arlindo está lá no trabalho, eu estou aqui em casa, fazendo as coisas, ele não está nem lembrando que eu existo, que ele está atendendo o cliente lá, e eu estou aqui irada com ele, com raiva dele, pensando formas de me vingar. E aquilo, irmãos, persistiu por muito tempo na minha vida, por muito tempo. E aí eu fui me relacionando com pessoas cristãs, né, e tudo mais, e eu fui aprendendo com elas, Deus ensinava aquelas pessoas, elas transmitiam aquele conhecimento. Até que depois de muito tempo eu identifiquei que aqueles pensamentos que vinham na minha cabeça, aquelas lembranças do que ele falava, nada mais era do que demônios que estavam jogando aquilo na minha mente. E eu ficava o quê? Irritada, eu ficava perturbada, e eu ficava o quê? Que a Bíblia diz? Privada dessa graça de Deus. Privada dessa alegria, privada do deleite, privada do prazer, da amabilidade, né, que eu dava uma patada nele de vez em quando, né, da graça de discurso. Eu estava privada de tudo isso. Eu estava completamente amargurada. Então, e a Bíblia diz assim, interessante que a Bíblia diz assim, ó, e por ela muitos se contaminem. Essa raiz de amargura, você fica perturbado e ainda contamina outros. Como que eu contamino? Porque eu vou falar com outras pessoas aquilo que aquela pessoa me fez. Então, aquela pessoa acaba sendo contaminada por aqueles sentimentos também. Tá entendendo? Então, aquela pessoa também é contaminada pelo que o Arlindo tinha feito na minha vida. Eu não fiquei só para mim, eu acabei abrindo a boca e falando com aquela pessoa também. Interessante que a Bíblia diz que ela é uma raiz, ela vai se aprofundando. Irmão, isso aqui é tão sério que se isso aqui não for tratado, se a pessoa não perdoar, isso se enraiza de uma tal forma dentro da pessoa que ela chega a adoecer. Olha, uma questão que é uma realidade, que a questão hormonal no nosso corpo, químico, pode fazer uma mudança de humor. Vamos citar aqui um exemplo de uma mulher com TPM, ela tem variação de humor, isso é normal, natural do corpo dela, né? Essa variação de humor, químico e tudo mais. Quando eu estou com tensão pré-menstrual, eu começo a chorar, e às vezes eu estou chorando, e eu não me dou, quando eu percebo que eu estou chorando, aí eu penso assim, meu Deus do céu, por que eu estou chorando? Aí depois é que eu me toco, eu estou com tensão pré-menstrual. Aí
Então, e pode existir em outros casos também, né, que isso seja mesmo questão hormonal, questão de falta de algum nutriente, esse tipo de coisa. Só, irmãos, que se eu fosse para um médico nesse período aqui, o médico teria me diagnosticado bipolar, com bipolaridade. E eu já sofri com isso na minha vida por muito tempo, com esses tipos de pensamento, e isso vai fazer você variar o seu humor, dependendo daquilo que você está pensando. E quando você está pensando nesse tipo de coisa, de atitudes ruins que alguém teve contigo, de palavras, de coisas que alguém te ofendeu, e você fica pensando nisso ali por muito tempo, gente, isso não é bipolaridade, isso é demônio mesmo. É demônio que fica jogando aqueles pensamentos em você e fazendo você lembrar daquela atitude. Mas a medicina, se tu for, nesse caso, ela vai dizer que você é bipolar e vai dar um remedinho para você tomar. Quando eu identifiquei que aquilo era demônio, eu comecei a repreender aqueles pensamentos, eu comecei a expulsar aquele negócio de dentro de casa e eu fui melhorando. O interessante é que o diabo sempre volta com aquela mesma situação. Então, porque ele sempre gosta de agir da forma invisível, que você não perceba que é ele. Para ele, sempre está ali, né? Ele não quer ser expulso, ele não quer sair, ele quer permanecer. Então, toda vez que eu identificava meus pensamentos, o que eu estava pensando, eu começava a expulsar aquele negócio, expulsar. Então, isso ali foi uma luta travada por longos tempos. Então, quando o diabo percebeu que ele não ia ter mais êxito naquela situação, ele não me tentou mais dessa forma. Porque o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E a palavra de Deus diz que, independente da atitude que o Arlindo teve comigo, independente do que ele falou comigo, eu devo amar e perdoar. E outra que muitas vezes a gente faz tempestade em copo d'água. Com uma coisinha assim que alguém diz com a gente já faz tempestade em copo d'água, né? Já se zanga, já faz aquele auê já, né? Então, irmãos, vamos finalizar, né? A gente já viu aqui como que é causada a ofensa, né? Que é através das palavras, das atitudes. Nós vimos os conselhos aqui de Provérbios para a gente evitar esse tipo de coisa, né? Ser mais prudente. E nós já vimos como que fica uma pessoa amargurada, magoado. Então, nós vamos finalizar aqui com a cura, né? Na verdade, é a cura dos ressentimentos, né? O tema desse estudo. Então, vamos ler aqui o que está escrito em Mateus 6,12 e Mateus 6, 14 e 15. E diz assim: Mateus 6,12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 14, versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A gente ofende tanto a Deus todo dia, né? E a gente quer que Deus nos perdoe. Sempre a gente quer que Deus nos perdoe. Então, o conselho bíblico é esse: se eu quero que Deus me perdoe, tantas vezes que eu peco contra Ele, tantas vezes que eu ofendo a Ele, eu também devo perdoar o meu irmão, a quem me ofende, independente do tipo de ofensa. E vamos ler ainda Mateus 18, 21 a 35. Eu acho que a gente ainda está dentro do tempo que dá para ler. Os irmãos podem acompanhar essa parte, Mateus 18, de 21 a 35. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7.
Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, irmãos, é isso aí. O negócio é sério. Se a gente não perdoar, a gente vai ser entregue aos atormentadores. E a gente tem que perdoar, a Bíblia diz aqui, de todo o coração. Todas as ofensas que todas as pessoas nos fazem. Não é fácil, não é um trabalho fácil, não é uma coisa fácil de se fazer, mas a gente vê, né, em situações bíblicas, em situações tão difíceis, tão horríveis, como o caso de Jó, né, que perdoou todos aqueles amigos dele. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte dele quando ele orava pelos amigos dele. A gente vê o caso de Estevão, que estava sendo apedrejado e ainda clamou a Deus para que Deus não imputasse aquele pecado sobre aquelas pessoas que estavam apedrejando ele. Então, irmãos, tem casos que a gente não consegue perdoar sozinho, precisa da ajuda do Espírito de Deus, mas se a gente se colocar a essa disposição e pedir a ajuda do Espírito de Deus, ele ajuda a gente a perdoar, porque realmente tem casos que é bem complicado, que é bem difícil, mas com Deus a gente consegue, né? Então, foi esse o estudo que eu trouxe, irmãos. Silvana, só para completar aqui, né, rapidinho, estava falando aí desde o começo, em questão de perdão. Então, assim, quando acontece alguma coisa muito grave, eu me lembro do nosso próprio Jesus. Porque fala lá na palavra que ele era sujeito, né, aos mesmos sentimentos da gente. Ele não era porque ele era Jesus, o Filho de Deus, que aqui na terra ele não estava como a gente, né, como humano, sujeito aos nossos sentimentos. Tudo aquilo que a gente passa aqui, ele também passou. Então, assim, quando acontece alguma coisa assim, grandemente assim, de ofensa, de alguma coisa que a gente venha se magoar, eu lembro muito de Jesus sendo cuspido na face, sendo batido na face. Tantas coisas que ele ouviu, ele foi chamado de demônio, ele foi chamado de Belzebu, foi tantas coisas que Jesus passou, e que se ele fosse dar vazão para aquele sentimento, que eu até creio, por ele ser igual a gente, ele deve ter sentido também naquele momento alguma coisa, né? Eu que estou falando assim por mim, né? Estou dizendo, ele deve ter tido algum tipo de sentimento ao contrário do amor, daquelas pessoas estarem ali
maltratando tanto ele, mas o plano era maior, né, para aquilo que ele foi enviado. E nós não somos diferentes. Mas quando eu estou falando isso, irmãos, eu completo o que a Silvana falou. Não é fácil. Né? Não é fácil. A gente deseja realmente aquilo que estava lá em Tiago, a gente deseja muitas das vezes do nosso próximo, a gente quer que alguma coisa com o nosso próximo aconteça. Não, mas ele, até muitas das vezes a gente ainda fala assim. Não, mas ele vai colher, porque ele plantou e ele vai colher. A gente usa da própria palavra para desejar um mal para o nosso próximo, independente do que ele seja, né? Ou do que ele faça. Às vezes diz, poxa, como é que a pessoa pode fazer isso? Pode agir assim? Pode. Ela longe de Deus, ela pode fazer. Ela pode matar alguém, assassinar alguém, ela longe de Deus. E é esse entendimento que a gente precisa ter para a gente. Então, assim, Jesus, né, de todos esses sofrimentos, sim, de Jó, né, que você falou muito bem sobre, de Estevão, mas de todos esses sofrimentos, eu acho que não teve comparação ao sofrimento de Jesus, né? Ele foi à cruz, né? Ele foi ali, né, maltratado, ele chegou ali no ápice da vida de alguém de maltratos, possa-se dizer, ele derramou a última gota de sangue. Mas o que foi que ele falou ali, né? Isso até emociona o nosso coração, o meu coração. Senhor, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, eu acho que quando a gente tomar Jesus realmente, de fato, como o nosso exemplo, o nosso maior exemplo, a gente vai conseguir vencer tudo isso. Não é fácil, irmãos, é o que eu estou falando, né? Tem razão, esse realmente é o maior exemplo mesmo, é Cristo, muito bem lembrado aí pela Valéria, esse realmente é o maior exemplo mesmo para nós seguirmos, né? Então, deixa eu só assim, pegar um gancho do que a Valéria falou, realmente, eles têm que realmente policiar, né? Realmente se colocar no lugar de Jesus, que Jesus pagou um alto preço, né, por cada um de nós. E ele é o exemplo, né, a ser seguido. Então, e muitas das vezes realmente ele te deixa dar vazão à nossa carne, à nossa natureza humana. Até vou dar um exemplo pouco, mas é algo que realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, para cá para a igreja, entramos dentro do ônibus e eu dei bom dia, todos, né, meu pai e minha mãe também estavam comigo, deu bom dia, ele sério, não respondeu, e ele não respondia a ninguém. Gente, aquilo me bateu uma ira, que eu fiquei, sabe, meu coração, eu falei, meu Deus, esse motorista não dá um bom dia. Aí, é por isso que eu falo, a gente tem que realmente se policiar, né, no nosso... Aí, enfim, o moçador fez sinal no ônibus para descer, e ele acho que ele não escutou, ou escutou, mas estava com pressa, que ele realmente estava muito mal-humorado. E ela sai, motorista, ele já estava arrancando, motorista. Eu dei aí, ele começou a falar, mas você não deu sinal? Eu falei, não, ela deu sim. Ela deu sinal sim, o senhor que está mal-humorado aí. Quer dizer, eu acabei falando, porque aquilo já estava no ar, e falou, que você está cheio, meu coração estava irado, realmente. Pela atitude dele, era uma senhora idosa, né? Aí, enfim, por isso que eu falo que a gente realmente tem que ter aquele cuidado, né? Se deixar, a nossa carne quer sobressair, né? A vontade do Espírito. Então, é isso. Então, tem situações que é tão difícil de perdão, de lidar com o perdão no nosso coração, que muitas das vezes não é somente palavras, de pedir perdão ou de ficar em palavras. Tem situações que eu vejo que a melhor maneira de mostrar perdão são com atitudes, porque vai muito mais além do que a nossa natureza humana possa estar suportando a situação. Então, por mais que muitas das vezes a gente diga, eu perdoo, mas lá dentro do fundo do nosso coração, de repente a gente não tenha perdoado. Então, a gente tem que sobressair a situação de palavras e procurar agir com atitudes. Então, tem situações que é tão forte na gente
que a gente tem que tomar atitudes, fazer motivações, ter ações para mostrar que o coração da gente precisa perdoar. E com atitudes que às vezes, para muitos, parece até loucura, mas a gente precisa superar, porque sem perdoar não tem como a gente conseguir a salvação. A gente quer, muitas das vezes, ser perdoado, mas o ponto máximo não é a gente ser perdoado, é a gente perdoar. E às vezes, eu acho, pelo menos no meu ponto, para muitos, Deus já eu acho que quando já veio, Deus já colocou essa situação, perdoando que se é perdoado, que ele sabe que nós somos limitados a isso. Então, ele sabe, isso é difícil para o ser humano. É tanto que ele deu vários exemplos na Bíblia, tem vários exemplos sobre perdão, mas é muito mais do que palavras, é atitudes. A gente precisa de tomar atitudes radicais para mostrar, eu tenho que perdoar. Citando um exemplo bíblico também, acho que é José, né, gente? José foi um exemplo assim, de perdão, né, que os irmãos dele né, fizeram com ele. Então, temos vários exemplos aí a seguir e saber que é possível, né? Que eram homens como nós e a gente tem que pegar esses exemplos aí na nossa vida também. Liberar o perdão e deixar na mão de Deus, né? Sil, o que a Helena falou, tem que ter atitude. Eu sempre falo para você, vou pedir a Deus sabedoria em tudo. Todo dia, Senhor, obrigado por esse dia da sabedoria, por esse dia, porque até para liberar perdão, a gente tem que ter sabedoria. É muito difícil, acho que liberar perdão é difícil. E você realmente tem que liberar, né? E tem que se cuidar. E eu tenho um exemplo muito bom, acho que agora eu lembrei. Lá no meu trabalho, quando eu era numa sessão lá, eu tinha muito colaboradores, não terceirizados, né? Então, foi uma menina que ela se achava assim, a chefe de todos. E eu tinha paciência, porque ela já tinha uma certa idade e teve a necessidade de trabalhar e ganhar muito pouco, se sujeitar a muita coisa. Foram muito longe e tal. Mas, de humildade, eu acho que não tinha nenhuma. Então, ela era toda assim. Então, ela chegava para mim, na época eu era coordenadora, e me dava as ordens. Tá bom, filha, tá? E deixava. Aí, um dia, não sei o que aconteceu, eu estava muito indignada. Eu perguntei, Lana, você fez aquilo que eu pedi? Por quê? Já começou um dia assim? Tu é egoísta demais, tu é metido. Mas, gente, me chamou de feia para baixo, né? Eu assim, ai, Jesus, e, graças a Deus, eu consegui uma maneira assim, porque eu sou muito... Agora eu não respondo, mas é como o meu diretor dizia, você não precisa responder, porque só o seu olhar, a sua cara já respondeu, já botou a gente lá embaixo. Então, foi uma maneira que eu achei, né? E nesse dia eu pensei, abaixei minha cabeça e deixei ela falar tudo que ela queria. Egoísta, mentida, não ajuda ninguém, é mentira boazinha, é não sei o que, não sei o que. A pessoa ficou olhando assim. Tá bom, eu já ia falar o nome, não posso falar. Tá bom, valeu. Aí ela foi. E nisso olhando bem para a cara dela. Ela, depois que ela foi lá e que ela voltou, assim, e antes que eu me esqueça, toma o seu óculos, já está 2 dias comigo. Pá! Me devolveu o meu óculos. Só que eu não precisei dizer nada, né? Porque o pessoal foi rindo. Então, quer dizer, é difícil liberar perdão, é muito complicado. A gente tem que trabalhar isso a todo momento, né? Todo dia. A todo momento. Ficar lá é difícil. É tipo um exercício que a gente faz, né? Mas pedindo a Deus misericórdia para fazer. Porque nem sempre você consegue fazer. Nem sempre eu consigo sair, contar até 10 e voltar e deixar as coisas acontecerem. É muito difícil. Mas no dia a dia a gente vai pedindo a Deus e ele vai ajudar. Mas que é complicado,
E realmente essa questão da sabedoria tem que mesmo de sabedoria, porque não é só o fato de você perdoar. Por quê? Se você chegar, a pessoa errou contra você, e ela chegar até você e pedir perdão, ótimo, né? Você vai ali, você vai liberar o perdão. E quando aquela pessoa que você perdoa e ela volta a fazer, e depois mais um tempo volta a fazer, isso, né? É como Jesus fala, temos que perdoar 70 vezes 7, mas realmente é difícil. É difícil que só a gente realmente vão mantendo, né, um relacionamento com Deus para a gente ter esse discernimento, né, e essa sabedoria, para sair liberando perdão, né, porque é muito difícil mesmo, mas com Deus é possível. Bom, gente, nosso tempo já estourou, tá? Mas deixa eu só colocar uma coisa aqui. Assim como amar, perdoar é decisório, tá? É decisão. Você decide fazer isso. Então, é importante a gente lembrar sempre que a vida cristã, ela nos impõe alguns princípios, tá, que nós precisamos obedecer, porque Deus deixou determinado dessa forma. Então, a gente não desobedece a Deus. Então, quando Deus manda assim, você tem que amar, como é que a gente vai amar uma pessoa que ela é totalmente contrária a nós, ela é uma pessoa que sempre nos fez mal, né? Então, como é que se ama uma pessoa assim? Complicado, é difícil, e Deus sabe disso. Mas você amar uma pessoa não quer dizer também que você tem que estar em comunhão com ela. Né? Isso é uma coisa bem separada. Né? Mas você não pode deixar de amá-la, você não pode deixar de querer o bem para ela. A Bíblia nos manda orar pelos nossos inimigos, porque fazendo desta forma, nós vamos acumular sobre a cabeça deles brasas vivas, né? Ou seja, eles mesmos vão ficar incomodados com a nossa atitude. Então, temos sempre que termos isso na nossa lembrança. Amarmos as pessoas é decisório, é uma coisa que nós temos que decidir fazer, e perdoar, idem.